colocar de pé em reverência à palavra? Convido os irmãos a abrirem 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. E olha só, essa palavra que o Senhor nos traz nesta manhã. O Cordeiro aqui falou das diversas situações. E o Senhor colocou no meu coração o poder de Deus sobre a morte. Porque a droga é morte. O vício é morte. E só Deus para nos tirar da morte, do pecado, né? 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12, eu quero ler com os irmãos. 1 Coríntios 15, 12. Está escrito assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Senhor, por esta palavra, Pai. Te agradecemos porque através da tua palavra, Senhor, nós temos a certeza, a esperança, Senhor, da vida eterna. Espírito Santo, fala conosco tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, nesta palavra, para nos abençoar, para, Senhor, esclarecer, para nos fazer edificar, Senhor, para nos fazer crescer na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. Continua falando, continua agindo, continua movendo, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Paulo está falando sobre a importância da ressurreição. A importância da ressurreição de Cristo. Porque se você for estudar qualquer religião, nenhuma religião fala de ressurreição. Só o Evangelho fala de ressurreição. As religiões vão falar de reencarnação, de depois você vai morrer, teu espírito vai não sei para onde, vai acontecer alguma coisa, mas ressurreição, só o Evangelho fala. E qual a importância da ressurreição? Paulo está falando aqui, olha, no versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Tudo que nós cremos, tudo que nós temos de segurança em Cristo vem através da ressurreição. A ressurreição de Cristo é um dos principais fundamentos de todo o Evangelho. Tudo que nós cremos está fundamentado na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, amém? A nossa fé está apoiada na ressurreição de Jesus Cristo. E aqui ele continua falando, assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se não há ressurreição, então a morte venceu. O pecado venceu.
Se, irmãos, nós não temos a certeza de que a ressurreição de Cristo existiu, então o pecado venceu sobre Jesus. Porque Jesus morreu por quê? Pelos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões. E se ele simplesmente tivesse morrido, então a morte teria prevalecido sobre todas as coisas. Mas aqui, irmãos, nós entendemos que a palavra de Deus vai nos falar que a nossa certeza seria só aqui. No verso 19 ele fala, ó, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando você olha para uma pessoa que não conhece o Evangelho, quando você olha para uma pessoa que não tem a fé em Jesus Cristo, ele vive a sua vida tentando tirar o máximo daqui, porque ele não sabe o que vai acontecer quando ele morrer. Então, para ele, tudo se resume nessa vida. Tudo que ele pensa, tudo que ele planeja, tudo que ele almeja é daqui. E se aqui ele não consegue alcançar aquilo que ele gostaria, então a vida dele não tem sentido nenhum. Cada vez mais nós vemos as pessoas nas drogas, no álcool, na prostituição e tantas coisas. Por que essa ânsia? A ânsia de viver esse momento. Porque eles sabem, ó, morreu, acabou, não sei o que vai acontecer. Então, se eu morrer amanhã, então tem que... E aí a gente vê as pessoas no mundo dizendo, não, você tem que viver com toda a intensidade. Você tem que viver com toda a intensidade, você tem que viver ao máximo. Porque a vida é curta. Você já ouviu as pessoas dizerem isso? A vida é curta, então você tem que viver o máximo. Viva o máximo. E por quê? Porque não há uma esperança do depois. E depois? E se eu morrer? E se eu partir? Tudo acabou, foi tudo em vão, foi tudo nada. Mas o Evangelho ele vai nos trazer uma certeza. Verso 20 ele fala, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o inferno, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu todas as coisas, aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele nos dá um sentido, ele nos dá uma certeza. E aí quando a gente olha para o Evangelho, você vê tantos discípulos e a igreja primitiva, ela está vivendo o contrário do que o mundo vive. O mundo quer viver aqui, ó, para sempre. Quer que essa vida não acabe. O maior sonho do homem que não conhece a palavra de Deus é viver eternamente na terra. E aí você vê os filmes, né? As pessoas inventam filme de transferência de consciência de um para outro. Tem filme de, vai fazer isso ou aquilo para viver para sempre. O sonho do homem é viver para sempre nessa terra. O homem que não conhece a Cristo. Mas aquele que conhece a Cristo, ele entende perfeitamente do que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, a minha vida agora é Cristo. Eu vivo para Cristo. Olha, em determinado momento ele vai dizer, eu não sei o que eu desejo, eu posso morrer e estar com Cristo, aleluia. É incomparavelmente melhor, mas se eu ficar na carne, me der fruto, então vou ficar na carne mais um pouquinho. Mas o meu desejo é partir e estar com Cristo. E você olha para a história da igreja ela é repleta de mártires, de pessoas que preferiram morrer, entregar a sua vida, mas não negar aquilo que eles tinham recebido do Senhor. O quê? A ressurreição. A minha vida aqui, ela pode ser curta, ela pode ser breve, eu posso morrer, eu posso ser martirizado, mas há uma certeza, uma esperança de uma vida eterna com Deus, aleluia. E ele diz aqui, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Deus, ele agiu de uma maneira que não teve nenhuma contestação do diabo, porque Jesus diz que aquele que não entra pela porta, mas entra por outro caminho, é ladrão e salteador. Como é que o diabo veio para esse mundo? Ele não entrou pela porta. Ele veio de maneira sorrateira, e através da sua astúcia, ele conseguiu enganar e entrou no mundo através do pecado. Mas Cristo veio da maneira correta. Aleluia! E como homem, como eu e você, ele foi para a cruz e venceu. Aleluia, ele venceu no nosso lugar. E aí, quando ele venceu, aleluia, ele nos deu essa certeza, essa segurança. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Cristo Jesus é o nosso segundo Adão. Em Adão todos nós morremos, mas em Cristo todos nós vivemos de novo. Aleluia! Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que assim como nós carregamos a imagem do primeiro Adão,
Porque quando a gente olha para uma criança, ela vai crescendo e ela vai manifestando ali o pecado original. Porque nenhum pai ensina seu filho a fazer nada errado. Mas conforme ela vai crescendo, o pecado original vai se manifestando naturalmente na criança. Mas quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós automaticamente vamos olhar para as coisas do mundo, vamos olhar para o pecado, vamos olhar para as coisas que esse mundo tem, e nós não vamos mais querer viver naquilo. Porque a natureza de Cristo está dentro de nós, e a natureza de Cristo começa a se manifestar em nós. Nós vamos para a palavra e nós aprendemos o que a palavra diz. E muitas vezes ninguém precisa chegar para nós e dizer que alguma coisa é errada. Você lê na palavra, você fala, nossa, eu não sabia disso, eu fazia isso, mas aqui a palavra está dizendo que é errado. Meu Deus, eu não vou fazer mais. Eu não quero mais viver assim. Eu vou lutar para que isso não permaneça mais na minha vida. Isso é o poder da ressurreição de Cristo. Criar dentro de nós uma nova natureza. Ninguém transforma o homem, a não ser o poder do Evangelho. Quem trabalha com caso de recuperação, quem teve caso de recuperação sabe disso. A pessoa às vezes fica lá, fica tempo lá, às vezes parece, você pensa, isso aí está totalmente recuperado. Daqui um pouquinho, a pessoa volta de novo, toda arrebentada de novo. Porque ainda não houve uma transformação completa. Quando há uma transformação completa, e aí a gente vê testemunho de pessoas que o Senhor libertou de uma maneira que ele não quer mais saber de nada. Tem pessoas que levam o processo, mas eu já vi pessoas instantaneamente serem libertas. Tem uma experiência com Deus instantaneamente. Deus tira, dá uma nova natureza para a pessoa não quer mais nem saber. Não tem mais recaída, não tem mais nada. A pessoa simplesmente ela tem uma nova natureza e ela não quer saber mais de nada. E o que é isso? É o poder da ressurreição de Jesus Cristo gerando vida em nós. Transformando o nosso ser. O próprio apóstolo Paulo, quando ele tem aquela experiência daquele encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele não foi mais o mesmo. Ninguém precisou sentar com Paulo e dizer, olha Paulo, você perseguir a igreja de Cristo era errado, você tem que mudar de vida. Ninguém, a experiência dele gerou uma nova natureza, e ele automaticamente, aleluia, ele começou, em vez de difamar, começou a defender a fé em Jesus, começou a pregar, começou a ensinar. As pessoas que ouviram, você vai ler no livro de Atos, começa a ficar meio confundido, mas peraí, esse é Paulo mesmo? Mas como é que ele está agora pregando o Evangelho? Se antes ele falava mal, se antes ele perseguia, prendia. O que aconteceu com Paulo? Uma experiência de uma nova vida em Cristo. Por isso é tão importante nós nascermos de novo. Jesus fala isso para Nicodemos. Nicodemos era uma das maiores autoridades religiosas que tinha Israel. E Jesus disse, você tem que nascer de novo. A gente tem que ter a experiência do novo nascimento. É muito importante a experiência do novo nascimento, porque esse novo nascimento ele vai transformar todo o nosso ser, ele vai transformar todo o nosso interior. Há uma vida nova sendo gerada em nós, não mais seguindo o padrão deste mundo, porque a Bíblia diz que nós somos gerados da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo de Deus. Há uma transformação completa no nosso ser, aleluia, e isso vem através do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo faz a sua obra perfeita e completa em nós, irmão, a gente não tem mais saudade das coisas do mundo, a gente não sente prazer mais nas coisas do mundo. Isso não quer dizer que a gente nunca vai errar. A gente vai errar, mas a gente não vai mais se alegrar nas coisas que antes nos alegravam. No momento que você aceitou o Senhor Jesus e você errar, você vai sentir uma tristeza no teu coração. Vai te machucar, vai te ferir aquilo, mesmo que ninguém tenha falado nada. Você mesmo não vai se sentir bem consigo mesmo. Por quê? Porque você tem uma nova natureza. Não é mais compatível com o pecado, não é mais compatível com as coisas do mundo. Você não sente mais alegria e prazer nas coisas do mundo. Você vai olhar para aquilo que antes você fazia e que parecia que te dava alegria, você vai falar, nossa, que coisa sem graça isso aí.
E isso para mim era tão importante, isso para mim me alegrava tanto, mas agora eu tenho outra alegria. A minha alegria vem dos céus, a minha alegria vem da presença de Deus, a minha alegria vem da comunhão de Cristo, a minha alegria vem das coisas de Deus. Não vem mais das coisas desta terra. Esse é o poder da ressurreição, esse é o poder da nova vida em Cristo Jesus. E aí Paulo vai continuar dizendo, cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quer dizer, Deus está trabalhando. Cristo foi o primeiro. Aqueles que morreram antes de Cristo são as primícias, depois os que são de Cristo, aleluia, na sua vinda. Todos nós vamos passar por um momento, aleluia. Aqueles que estiverem vivos vão ser transformados automaticamente, mas aqueles que partiram estão com Cristo vão ressuscitar novamente. Depois virá o fim, quando tiver o Senhor Jesus entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor fez uma obra tão gloriosa. Eu quero ir para Hebreus, com os irmãos, Hebreus capítulo 2. Olha que o escritor dos Hebreus vai falar aqui acerca dessa obra do Senhor. Hebreus 2, 14. Está falando do Senhor Jesus, e diz assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então entenda aqui, o Senhor Jesus Cristo estava em carne e sangue. O Senhor Jesus Cristo estava aqui como homem, porque às vezes a gente faz uma confusão. Porque às vezes a gente acha, não, mas Jesus fez isso porque ele era Deus, então ele conseguia fazer isso, eu não consigo. Porque eu não sou Ele, eu não sou Deus. Mas a gente precisa entender isso. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui, Ele estava em carne e sangue. Ele não deixou de ser Deus. Mas a Bíblia diz que Ele se aniquilou a si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo. Quando Ele estava andando nessa terra, Ele estava andando como eu e você. Ele estava usando aquilo que eu e você podemos usar. Ele estava agindo como eu e você podemos agir. Por isso Ele é o nosso exemplo. Se não fosse assim, a Bíblia não poderia dizer que nós deveríamos imitar Ele, porque como um homem pode imitar a Deus? Como um homem pode fazer a mesma coisa que Deus faz? Não. E Jesus disse, aquele que crê em mim também fará as mesmas obras. Então Jesus estava aqui em carne e sangue como homem. Ele não deixou de ser Deus, mas Ele se esvaziou e Ele estava agindo na natureza humana. Como eu e você podemos agir, como eu e você, Ele orou como eu e você podemos orar, Ele pregou como eu e você podemos pregar, Ele amou as pessoas como eu e você podemos amar as pessoas, Ele perdoou as pessoas como eu e você devemos perdoar as pessoas, Ele nos deu exemplo. Na vida dele, ninguém vai chegar diante de Deus, diante do Senhor Jesus e dizer, Senhor, eu não tinha como eu fazer diferente, eu tive que fazer assim. E Jesus vai dizer, não, peraí. Eu passei lá, você esqueceu? Eu vivi lá. Eu experimentei as mesmas coisas. Aqui está dizendo que ele experimentou as mesmas coisas. As mesmas dificuldades, as mesmas tentações, as mesmas tribulações, os mesmos, vamos dizer assim, conflitos que nós temos. As mesmas coisas que nós passamos, diz aqui que ele participou das mesmas coisas. Qual a diferença? Ele não pecou. Ele passou sem pecado por todas as coisas. Ele participou de tudo isso, diz aqui, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. Por isso Jesus morreu. Porque através da sua morte, o que ele fez na sua morte? Ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, o diabo. E verso 15, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O Senhor Jesus acabou com o império de Satanás, aniquilou o diabo, aniquilou o seu poder sobre a vida daquele que crê em Jesus. É tão forte aquilo que o Senhor Jesus fez, porque às vezes tem pessoa que tem medo do diabo, tem medo de um endemoniado, vem um endemoniado, fica com medo. Não, a gente não precisa ter medo, porque aquele que está em nós, o Senhor Jesus, aniquilou todo o império da morte,
aniquilou Satanás. Aquele que está em nós é maior. Aquele que está em nós é todo poderoso. O diabo vê de longe. Quando Jesus chega em Gadara, o que acontece? Ele foi atrás do endemoniado. Tem um endemoniado. Ele foi caçar o endemoniado. O endemoniado veio e se prostrou diante dele. Tinha quantos demônios dentro daquele homem? Uma legião. Uma legião no Império Romano era mais de 4.000 soldados. Mais de 4.000 demônios dentro de um homem. Mas quando Jesus chega ali, aleluia, ele vem e se prostra. Esse mesmo Senhor Jesus, esse mesmo poder e autoridade está dentro de nós, aleluia, através do Espírito Santo. Então a gente não precisa temer. Lógico que a Bíblia diz para a gente ter sabedoria e prudência. Você não vai desafiar o diabo. Diabo, eu não tenho medo de você não. Você não vai fazer isso. Mas se acaso acontecer que nem o pastor teve lá na Cracolândia, 2.000 nó em volta. Aquele que é de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus, Deus está guardando, Deus está protegendo. Deus está dando ordens. Aquela passagem do profeta Eliseu em Dotã. O profeta Eliseu está dentro de Dotã, uma cidade. Deus está revelando para ele todos os planos do rei da Síria. O rei da Síria fica indignado. Tem um traidor aqui, porque todos os meus planos de emboscada, de armadilha contra Israel, o rei de Israel fica sabendo antecipadamente. Tem um traidor aqui. Aí alguém falou, não, rei, tem um profeta lá em Israel. Que tudo aquilo que o rei planeja, mesmo que o rei não contar para ninguém, Deus revela para ele. Onde é que ele está então? Vamos lá, cerca a cidade. Cercaram a cidade. O moço do profeta saiu, viu o exército da Síria em volta da cidade, voltou correndo e falou, homem de Deus, o exército da Síria está aí, nós estamos perdidos. O profeta ficou com medo? O profeta se apavorou, meu Deus, o que vai ser de nós? Simplesmente orou, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que mais são aqueles que estão conosco do que os nossos inimigos. Deus abriu a visão espiritual do jovem, ele viu uma grande multidão de anjos, carros e cavalos de fogo, prontos para defender aqueles que são de Deus. E assim acontece, irmão. Nós estamos aqui no reino natural, nós não estamos enxergando o que está à nossa volta, mas Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. O Senhor Jesus está em nós, aleluia, e o Senhor Jesus fez isso por nós, para nos livrar, aleluia, verso 15, aqueles que estavam com medo da morte, e o medo, ele vai fazer o quê? Nos escraviza. Por isso a Bíblia diz, aquele que conhece o amor de Deus, ele não vive no medo. O perfeito amor lança fora todo medo. O medo não provém de Deus. O medo, ele é antagônico da fé. Tem que ter fé no nosso coração, convicção no nosso coração sobre aquilo que a palavra de Deus declara. Porque Satanás usa o medo para prender, para acuar, para fazer a gente tomar uma decisão errada, para fazer a gente se precipitar no negócio, para a gente fazer alguma coisa que depois vai trazer problema na nossa vida. O medo é uma arma do diabo, não provém de Deus. Então nunca tome nenhuma decisão por medo. Eu vou fazer isso aqui, porque se eu não fizer isso aqui, não faça isso. Vai orar, vai buscar a Deus, vai pedir uma direção do Senhor, porque, irmãos, o medo é uma arma, uma estratégia de Satanás, e o Senhor Jesus Cristo já nos livrou do medo da morte, aleluia, e da escravidão de Satanás. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 26 do capítulo 15 de 1 Coríntios, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Pastor, por que o Senhor Jesus já não derrotou o diabo? Por que ele já não derrotou a morte também? Vai acontecer. Hoje a morte ainda está operando. Hoje as pessoas ainda estão morrendo, estão indo para o inferno. Hoje ainda nós podemos pecar, nós podemos transgredir. A morte ainda está atuando, mas vai chegar um momento, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo vai dar um basta e vai acabar com a morte. Pastor, quando é isso? Apocalipse 21, vamos lá, Apocalipse 21. Versículo 4. Está escrito assim, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte,
nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aquele lugar que Deus tem preparado para nós, é esse lugar. E nesse lugar, diz a palavra de Deus, Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Ninguém mais morre. Não tem mais pecado, não tem mais sofrimento, não tem mais dor. Aleluia! Não haverá mais pranto, não haverá clamor, nem dor. Todas estas coisas serão passadas, vão estar lá. No passado não vai mais nos alcançar. Toda a obra que o Senhor Jesus Cristo fez nos aponta para esse lugar. Por isso a diferença entre o cristão e a pessoa que não conhece o Evangelho. O cristão, ele quer viver na expectativa da glória. A pessoa do mundo quer viver tudo aqui, porque ele não tem certeza nenhuma do amanhã. Mas nós olhamos para a palavra de Deus e temos a certeza, aleluia, aqui eu vou viver uma vida, aleluia, que vai me preparar para mim entrar na minha eternidade com Deus. Porque os prazeres desse mundo são passageiros, não permanecem. As coisas desse mundo, se você desejava uma viagem, ou fazer um passeio muito grande, você fica numa ansiedade até que aconteça. Aconteceu, passou, o que resta? A lembrança só. Foi, passou, acabou. Você viajou, que nem o Cordeiro falou, foi para os Estados Unidos, foi, passou, hoje é uma lembrança. Você queria alguma coisa de comer, você comeu, acabou. Vai ter que fazer de novo para sentir de novo. Mas aquilo que Deus nos dá na eternidade, não passa. Não vai ter fim. A alegria, o gozo, a paz, não vai passar. Não vai ficar na memória, não vai ficar no esquecimento. Você não vai precisar tentar fazer alguma coisa para ter uma emoção de novo, porque aquele gozo, aquela paz, aquela alegria vão permanentemente estar dentro de nós. Por isso, toda a igreja primitiva, todos os primeiros cristãos, e por isso vários mártires preferiam morrer do que voltar atrás nessa fé. Porque a certeza que nós temos daquilo que Deus está preparando para nós é muito grande. E Deus tem preparado para nós é muito grande, é muito maravilhoso. Por isso, eu não me importo aqui de ter que abrir mão de algumas coisas, porque eu sei que o que Deus tem preparado para mim é muito maior. É muito melhor, é incomparável. A palavra de Deus diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais subiu no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, quando Ele desceu da sua glória, quando Ele viveu entre nós, quando Ele morreu e Ele ressuscitou, Ele fez tudo isso por nós. Ele não precisava fazer isso. Ele não se tornou mais Deus porque Ele fez isso. Ele não se tornou mais poderoso porque Ele fez isso. Ele simplesmente nos resgatou e nos redimiu. Ele disse, eu desci do céu para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Nós estávamos perdidos e Paulo fala isso. Sem a obra do Senhor Jesus Cristo, não havia nenhuma esperança para nós. Estávamos perdidos eternamente. Iríamos passar por esta vida aqui como os mais miseráveis de todos os homens, versículo 19. Se não há esperança da vida eterna, se não há esperança do céu, se não há esperança da ressurreição, nós vamos passar por essa vida miseravelmente. E aí você começa a entender por que as pessoas que não têm Cristo vivem da maneira que vivem. Vivem de uma maneira miserável. Porque não tem a certeza, não tem expectativa de nada melhor. A única expectativa é aquele momento de alegria que estão vivendo durante alguma coisa boa acontecendo. Por que as pessoas entram na droga? Para fugir da realidade, para sentir uma coisa boa. No começo é isso. Depois o vício toma conta, aí mesmo que ele está vendo que não tem nada de bom ali, só tem morte, só tem destruição. Ele está destruindo a vida dele, ele destrói a vida da família, ele destrói a vida de todo mundo, ele está vendo que ele está destruindo a ele mesmo. Mas ele já não consegue mais sair. Porque o diabo escraviza. Só Jesus para romper isso. Só o poder da ressurreição, só o poder do novo nascimento é que rompe todas essas coisas, é que livra. Você tem esse poder dentro de você. O pastor falou aqui, nós temos que pregar o Evangelho. Por quê? Paulo fala o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o único poder que pode quebrar toda a cadeia do inferno e da morte.
Quando você abre a tua boca e quando você ministra o Evangelho, aleluia, o poder de Deus por si só vai agir na vida daquela pessoa se ela crer. Às vezes a gente olha e fala assim, não, mas como é que eu vou pregar? Eu não posso pregar, eu não sou pastor. Não, irmão, todos nós podemos pregar, porque o poder ele está no Evangelho. O poder está na palavra de Deus, o poder está no Espírito Santo, que está ali envolvendo a pessoa, porque as ocasiões, as oportunidades de pregar o Evangelho, elas não acontecem por acaso. Deus preparou. Deus preparou aquele momento para você abrir a tua boca e compartilhar. E quando Deus prepara esse momento, o Espírito Santo já está agindo na vida da pessoa que vai ouvir. Porque o Evangelho não é uma coisa de intelecto. Tem pessoa que acha que pregar o Evangelho é convencer a outra pessoa. A gente não convence ninguém. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você ministra a palavra de Deus, não se preocupe em convencer a pessoa. Se preocupe apenas em falar a palavra de Deus. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Quem vai quebrantar o coração é o Espírito Santo. Às vezes a gente prega para uma pessoa e ali na hora a pessoa fica brava. Não, vamos parar, não sei o quê. Pode ter certeza. Aquela palavra que você falou ficou gravada ali. E o Espírito Santo vai começar a mover naquela palavra no coração daquela pessoa. Quantas vezes, quantos testemunhos eu já vi, uma pessoa que ouve uma palavra e fica brava e xinga e não quer, e vai embora dali e fala assim, não, mas aquilo que aquela pessoa falou, ficou lá no meu coração, ficou lá martelando, ficou lá martelando. Quem é que ficou martelando? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai agir. Então abra a tua boca e prega, porque o Evangelho é o poder de Deus. Só o Evangelho pode mudar a vida de uma pessoa. Só o Evangelho pode mudar, transformar uma pessoa, tirar ela da droga, tirar ela do crack. Olha, irmão, se não for o Evangelho, nada mais. Nada mais. Que transforma a natureza humana, é só o Evangelho, é só o poder de Deus. E toda essa obra que o Senhor Jesus Cristo fez, Ele fez para nos livrar, aleluia! Ele fez para nos livrar, Ele fez para que nós pudéssemos ter uma nova vida, para que nós pudéssemos ter uma nova natureza, para que nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna. Toda esta obra foi para nos dar uma nova vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E essa vida abundante está no Evangelho, está na palavra de Deus. Amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos.